Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre adjuvância nos tumores uroteliais. Eu trouxe duas questões, uma de 2019 e uma de 2020. Vamos começar pela questão de 2019. Essa é uma questão que fala de um paciente, 48 anos, que tem uma história familiar rica para câncer de cólon, que começa com um quadro de desconforto lombar e hematúria, tem uma imagem de lesão centrada na pelve renal e que tem uma histologia urinária suspeita. Ele é submetido então a uma cirurgia, uma nefroureterectomia radical, e a patologia mostra que a gente está diante de um carcinoma urotelial invasivo no parênquima renal sem acometimento linfonodal, um paciente que tem ótima recuperação clínica e tem um clearance de função renal estimado em 62. Ele pergunta então o que fazer agora, né? Como proceder diante de um carcinoma urotelial operado. E aí eu queria discutir com vocês e primeiro lembrar a vocês qual é a rotina do tratamento desses tumores. A gente tem que dividir esses tumores nos tumores uroteliais de bexiga e nos carcinomas uroteliais altos. O caso da questão é um carcinoma urotelial alto, mas isso é o atípico. O padrão são os tumores uroteliais de bexiga. E esse slide ele revisa para a gente como é que é o padrão de tratamento dos tumores uroteliais de bexiga. Então, se você está diante de uma doença músculo-invasiva, o padrão de tratamento é a neoadjuvância, ou seja, para tumores T2, T3, T4 ou linfonodo positivos que são elegíveis à cisplatina, você deve recomendar tratamento neoadjuvante seguido de cirurgia radical com linfadenectomia. Esse seria o padrão ouro de tratamento dos tumores uroteliais de bexiga. Mas, na vida real, a gente vê muitos tumores que chegam no consultório já operados. Muitos pacientes que chegam operados e você vai ter que discutir com esses pacientes o tratamento adjuvante. O fato é que para os tumores uroteliais de bexiga, você não tem dados randomizados que mostrem benefício em sobrevida global de tratamento adjuvante. Porém, a gente sabe que essa é uma doença com altas taxas de recidiva e existe um benefício comprovado na neoadjuvância. Portanto, a gente extrapola esse benefício e tem dados de meta-análise mostrando benefício para a população no cenário adjuvante. Como é que a gente determina quem é candidato a tratamento adjuvante? Falando de carcinomas uroteliais de bexiga, a gente vai dividir esses tumores naqueles que são T3, T4, N positivos, esses têm recomendação, e os tumores T2 ou T1 não têm recomendação de tratamento adjuvante. Aqui já tem uma primeira pegadinha que a gente tem que estar atento, é que o tumor T2 tem indicação de tratamento neoadjuvante, enquanto o tumor T2 operado não tem indicação de tratamento adjuvante. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que a gente tem que lembrar é que o tratamento adjuvante ele deve ser feito com cisplatina e não com carboplatina. A carboplatina é inferior para esses pacientes e a gente não tem dados de sobrevida para carboplatina. Portanto, quando a gente está falando de adjuvância ou neoadjuvância em câncer de bexiga, nós estamos falando de pacientes que são elegíveis à cisplatina. E para isso, a gente tem que revisar os 5 critérios de elegibilidade à cisplatina, só que devemos lembrar do principal desses critérios, que é o clearance de creatinina. Se o paciente tem clearance de creatinina menor do que 60, ele é considerado inelegível à cisplatina. As outras categorias que o tornam inelegíveis são insuficiência cardíaca classe funcional 3 ou mais, ECOG 2 ou mais, neuropatia periférica grau 2 ou mais ou perda auditiva grau 2 ou mais. Mas em câncer de bexiga, o que a gente mais valoriza é o clearance de creatinina, ok? Diante disso, se você tem no seu consultório um cenário real, que não é o cenário ideal, mas o cenário real de um paciente que foi operado, você vai fazer as seguintes perguntas. Eu estou diante de um tumor T3, T4 ou linfonodo positivo? Se eu estiver, eu tenho indicação de adjuvância. Segunda pergunta, esse paciente é candidato à cisplatina, ou seja, ele tem algum dos critérios de inelegibilidade à cisplatina? Se ele não tiver, eu vou propor para ele um regime
regime de quimioterapia adjuvante, que pode ser gemcitabina com cisplatina por 4 ciclos, MVAC dose densa, PCG, ou o regime que eu tiver mais costume na minha prática clínica, tá? Então, basicamente, essas são as regras do tratamento adjuvante. E será que tem alguma novidade, alguma outra coisa que eu posso oferecer de tratamento adjuvante para esses pacientes? E a resposta é sim. Isso está demonstrado aqui nesse slide. Esse é um estudo importante, o estudo Checkmate 274, um estudo publicado no New England, que avaliou a utilização de nivolumab por 1 ano versus placebo para pacientes que tinham carcinoma urotelial músculo invasivo. E os critérios de inclusão no estudo, primeiro, o benefício foi mostrado na população PDL1 positiva, então para receber nivolumab nesse cenário tem que ter expressão de PDL1 maior do que 1%, e segundo, esses pacientes tinham que ser uma população de alto risco. Quem eram esses pacientes? Primeiro, os pacientes que declinavam ao tratamento com quimioterapia ou que eram inelegíveis à cisplatina poderiam ser incluídas no estudo, ou pacientes que receberam tratamento neoadjuvante e que tiveram uma resposta patológica pobre, ou seja, um YPT2, 3 ou 4 ou YPN positivo. Ou seja, aqueles pacientes que receberam tratamento neoadjuvante, mas tiveram uma resposta patológica pobre, tiveram benefício em sobrevida livre de progressão de receberem nivolumab adjuvante versus placebo. Então, se a gente estiver falando aqui de um tratamento padrão para esses tumores uroteliais de bexiga, a gente vai propor neoadjuvância, seguido de cirurgia com linfadenectomia, e caso o paciente tenha uma resposta pobre, ou seja, YPT maior ou igual a 2 ou N maior ou igual a 1, a gente vai propor nivolumab adjuvante por 1 ano. Perfeito? Então, esse é o padrão de tratamento adjuvante dos carcinomas uroteliais de bexiga. E agora, a gente vai focar um pouquinho mais na questão. A questão falava sobre um carcinoma urotelial do trato alto. E no trato alto, nós temos um estudo específico que avaliou a adjuvância para esses pacientes, que é o POL Trial. O POL Trial inclui, então, pacientes que tinham carcinoma urotelial do trato alto para receberem o regime de cisplatina com gemcitabina adjuvante, e que o estudo mostrou foi um benefício significativo em sobrevida livre de progressão. Portanto, a partir da publicação desses dados, o tratamento adjuvante padrão para os pacientes com carcinoma urotelial do trato urinário alto é a combinação de gemcitabina com cisplatina por 4 ciclos, e é isso que a questão vai nos mostrar. Então, as principais opções aqui eram: letra A, segmento clínico porque o risco de recidiva é baixo, errado. Quimioterapia adjuvante com carbo e gemcitabina, errado. O paciente é elegível à cisplatina, portanto deve receber cisplatina. Resposta correta, letra C, quimioterapia adjuvante com cisplatina e gemcitabina por 4 ciclos, aos moldes do POL Trial. Letra D, quimioterapia adjuvante com protocolo de MVAC dose densa por 4 ciclos. Essa é uma resposta que poderia ser discutida se a gente estivesse falando especialmente de carcinoma urotelial de bexiga, mas como a gente está falando de carcinoma urotelial do trato alto e a gente tem um estudo de fase 3 específico para essa população, a letra C é melhor. E por último, solicitar pesquisa de instabilidade, se vier MSI high, indicar pembro adjuvante, não tem nenhum papel para pembro adjuvante nesse cenário, portanto, resposta da questão letra C. Muito bem, uma vez que a gente tem esse conhecimento, a gente vai para a próxima questão de 2020. E a próxima questão parece que é absolutamente a mesma, mudando alguns números. Então, em vez do paciente ter 48 anos, ele tem 58 nessa questão, mas ele tem a mesma clínica: desconforto lombar, hematúria, lesão na pelve renal, citologia urinária suspeita, vai para a mesma cirurgia, não tem comprometimento linfonodal, tem um clearance de creatinina de 60, e ele te pergunta o que fazer com esse paciente. Então, ele é elegível à cisplatina? Sim, porque
porque o clearance dele é 60, está na marca, mas ele ainda é considerável elegível a cisplatina. Ele tem indicação de adjuvância? Tem. Então eu vou propor para ele o que? Gemcitabina com cisplatina por 4 ciclos. Vamos ver as alternativas? Segmento clínico, porque não existe estudo de fase 3 que corrobora com quimioterapia adjuvante nesse cenário. Errado, a gente viu os dados do estudo POL Trial mostrando o benefício de gemcitabina com cisplatina para esses pacientes. Letra B, quimioterapia adjuvante com carbigenzar, ele é elegível a cisplatina, portanto não tem por que fazer carbo, eu sei que carbo é inferior para essa população. Letra C, quimioterapia adjuvante com protocolo MVAC dose densa por 4 ciclos. Lembrar que MVAC dose densa por 4 ciclos é uma opção para os pacientes com carcinoma urotelial de bexiga, mas para carcinoma urotelial alto a gente tem dados mais robustos com gemcitabina e cisplatina. Letra D, solicitar a pesquisa de instabilidade devido à história familiar se tiver MSI-High indicado imunoterapia adjuvante com pembrolizumab. Exatamente a mesma letra, ele só mudou da ordem da questão do ano passado. Errado, não tem dado para pembrolizumab adjuvante nesse cenário. E a resposta da questão, letra E, quimioterapia adjuvante com cisplatina e gemcitabina por 4 ciclos aos moldes do que o POL Trial fez. Portanto, a gente vê aí duas questões absolutamente idênticas, com pequenas modificações, mostrando o papel da combinação de cisplatina com gemcitabina no tratamento adjuvante dos pacientes com carcinoma urotelial do trato alto, e a gente precisa lembrar aquelas pequenas diferenças para carcinoma de bexiga, urotelial de bexiga, onde o padrão de tratamento é a neoadjuvância, mas caso os pacientes não tenham feito neoadjuvância, tenham sido operados upfront, a gente discute a adjuvância se for um tumor T3, T4 ou linfonodo positivo, e aí os regimes de adjuvância podem ser os mais diversos, gemcitabina com cisplatina, PCG ou MVAC dose densa. Então essas eram as minhas considerações, até o nosso próximo encontro.